O estoque da China de dívida americana chega a níveis mínimos desde 2001 e, ao mesmo tempo, você tem um posicionamento do mercado contra o dólar, fazendo o famoso short, né, short selling. Só que, ao mesmo tempo, os juros dos Estados Unidos de 10 anos estão caindo, sendo que eles deveriam estar subindo. Então, o que está acontecendo? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Primeiramente, você vê aqui o posicionamento do que a gente chama de dollar short, ou seja, quando os hedge funds costumam fazer uma aposta contra um determinado ativo, eles fazem o short. E o posicionamento nesse exato momento contra o dólar está muito alto, né? É como se fosse uma aposta de que o dólar vai continuar caindo. E aqui chegou numa máxima de um extremo, né, de 14 anos, mostrando aqui como que o sentimento do mercado em relação ao que vai acontecer com o dólar continua, né? E aí fica aquela grande questão. Nesse momento que a gente fala, né, sobre a morte do dólar, etc., eu já expliquei em outros capítulos como, na verdade, isso é uma dolarização. Você está se endividando mais em dólares, você cria mais dólares, eles ficam mais fracos em relação a outras moedas, como o euro, por exemplo, né? Então você dá uma olhada aqui, alguns números, do franco suíço, quase 1,30 sobre o dólar, o euro 1,18 sobre o dólar. Então você percebe como que as outras moedas estão mais fortes do que o dólar nesse exato momento. E aí você tem também aquela notícia que foi espalhada em todos os lugares novamente, né, sobre como que a China agora, quando você pega o percentual que ela tem de treasuries no seu balanço, como que caiu para o nível mínimo desde 2001. Então, somente 7,3% acaba sendo aí a parte que a China detém de bonds, comparada a 29% em 2011, né, que foi ali o pico. Então, você vê claramente essa queda, criando aquela grande narrativa, a famosa narrativa de que agora é uma batata quente, ninguém mais quer a dívida americana, e isso tecnicamente teria que criar algum tipo de crise, uma crise de dívida soberana. E quando você tem esse tipo de crise, você vê os juros disparando, e isso aconteceu durante bastante tempo. Só que, se você olha aqui o gráfico dos juros de 10 anos americanos, eles estão em queda, né? Ele voltou aqui para 4,04%, e esse é o de 10 anos. E ele continua mantendo a mesma tendência desde janeiro de 2025, que foi a entrada do governo Trump, onde você teve a máxima ali de quase 4,8%, e agora nós estamos de volta aos 4%, né? Então pode ser que tenhamos uma reversão, vamos continuar a ver. Mas o que está por trás disso, né? Quais são os princípios que fazem com que você tenha movimentos que às vezes não estejam fazendo muito sentido? E é isso que a gente precisa destrinchar nesse capítulo. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, né, sobre mecânica monetária, sobre o que de fato acontece com as dívidas, como que o dólar circula, é criado, mas principalmente como isso afeta os seus investimentos, você pode nos acompanhar aqui no Substack, né, com vídeos como esse de segundas a sextas-feiras, e ao mesmo tempo no YouTube também, só que diferente do YouTube, sem propaganda, e você também pode ler em formas de artigos todos os vídeos que eu faço diretamente no seu e-mail todos os dias. E se você quiser saber como é que eu invisto, né, o que eu posso fazer, o que esses ativos estão mostrando, né, para o seu futuro, e como é que eu posso proteger em relação a isso, a gente publica o nosso próprio portfólio, o nosso portfólio Omni Macro, né? Estamos ali entre 4% a 6%, eu preciso agora dar uma atualizada nele, e membros podem acompanhar também em tempo real toda a movimentação que nós fazemos, né, desde que exista a necessidade de fazer isso, né? A gente não, é uma carteira de longo prazo, a gente não gosta de mexer muito, exceto quando existe a necessidade. Então todos os links estão na descrição abaixo, é totalmente gratuito você fazer a sua inscrição. Então vamos lá. Um dos pontos que é importante a gente passar em relação ao que acontece com os bonds é a grande confusão de que isso é uma fórmula de você financiar a dívida americana, e se você perde, simplesmente você perde a confiança nos Estados Unidos por algum momento, ou você tem uma estratégia específica, você simplesmente pode abandonar tudo isso e a dívida automaticamente vai para cima, porque afinal de contas, se você tem uma força vendedora, ela suplanta toda
toda a oferta e você acaba tendo os preços, né, acabam despencando e, como inversamente proporcional aos juros, os preços sobem, né, o juro cai, ou vice-versa. Então, tecnicamente, se você está vendendo bonds americanos, você literalmente tem que fazer esses juros subirem. Só que os bonds americanos, eles são diferentes do resto do mundo, porque eles são usados como colateral e eles são vistos ainda, apesar de toda a narrativa, como um porto seguro. E você está vendo isso nesse exato momento acontecendo. Então isso aqui sugere uma força de compra, literalmente, em cima dos bonds americanos. Mas espera aí, se a China está vendendo, quem está comprando? E eu já fiz capítulos anteriores falando, né, sobre outros países aí que acabam entrando nessa contabilização, mas sem ser de fato o país em si, mas pela configuração que você tem hoje. Mas antes de entrar nesses países, é importante a gente entender também o que está acontecendo nos próprios Estados Unidos, porque quando você fala dos juros de 10 anos, ou dos juros de 20 ou 30 anos, eu vou até colocar aqui para a gente ver o que está acontecendo nos de 30, olha só, olha que interessante, os juros de 30 anos, que seriam os piores possíveis, né, onde nem os Estados Unidos estão dando muita atenção para eles, e deveriam ser aqueles que estão levando tudo para cima, né, e eles vêm fazendo isso nos últimos meses, mas dá uma olhada nessa rejeição forte que ele sofreu aqui agora. Então ele estava ali 4,9 e agora 4,67. Então tudo isso, na verdade, parece ser uma boa notícia, porque fala, não, os Estados Unidos novamente conseguiram, vão poder refinanciar de forma mais barata, é isso mesmo que o país precisa, porque ele precisa refinanciar grande parte da dívida que vai vencer agora nesse ano e está trocando a dívida de longo prazo por curto prazo, etc. Então tudo isso é maravilhoso para quem quer refinanciar a dívida. Até pode parecer ser uma coisa positiva, só que quando você tem os juros caindo dessa forma, isso na verdade não é um sinal negativo, é um sinal de defesa que você tem nos bancos. Você provavelmente tem um posicionamento forte de compra de bonds, porque ou você espera que, geralmente ele reflete a expectativa de crescimento e inflação, e quanto maior for isso, maior é o juro, o prêmio, né, de inflação que tem que ser pago, né, baseado naquele bond, mas quando você compra, significa que você tem uma expectativa menor de inflação e também menor de crescimento. Ou você tem medo que o colateral que você tanto precisa, né, para crédito interbancário, ou seja, bancos usam os bonds americanos justamente para isso, e os bancos maiores eles acabam comprando mais porque eles querem guardar, sabendo que bancos menores vão precisar disso ao longo do tempo. E você vê também, se você der uma olhada aqui na inflação americana pela ótica do Trueflation, que é uma ferramenta que veio aí trazendo uma forma talvez um pouco mais realista dos preços em tempo real, né, de milhares de preços que você vê nos Estados Unidos, ele vem caindo significativamente. Então, desde o início de 2026, o Trueflation, que seria a inflação americana, real, né, sem ser simplesmente o CPI, vem caindo de forma assim vertiginosa, né? E agora a menos de 1%. E aí muitos argumentam que, tá vendo? Cadê aquela grande hiperinflação que esperávamos, ou uma inflação muito grande baseado nas tarifas, né, que se esperava, e talvez ela não tenha vindo da forma tão forte como muitos aguardavam. Então isso acaba criando também apesar de parecer ser bom, né, para o consumidor, etc., você também percebe uma desaceleração da economia. Então talvez estejamos ali no fundo do que possa vir a ser uma recuperação depois, ou não. Na verdade, isso acaba criando uma premonição de uma recessão que chegue aos Estados Unidos na parte do consumo. Então a gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer. Só que isso claramente mostra que nós estamos diante de um cenário que não é tão óbvio assim de você achar que a partir de agora os juros só vão subir e continuar subindo, porque é uma explosão, né? Os bond vigilantes, ou seja, aqueles que são contra os bonds ou que esperam um grande colapso da dívida soberana,
você acaba tendo aí um problema nesse tipo de narrativa. Por isso que é importante você não se casar com um determinado tipo de visão durante muito tempo, mas tentar entender como que essas forças macroeconômicas acabam agindo. Agora, e sobre a parte da China, né? Vamos tentar entender um pouco melhor tudo isso. Então, quando a gente olha os gráficos dos detentores, né, dos maiores holders da dívida americana, você vê que o Japão já era o maior do mundo e vem sendo mais ainda o maior do mundo, principalmente agora com a Sanai Takaichi. Então você vê, isso aqui são os gráficos, é a tabela pública disponibilizada, que não é muito bonita, né? Mas você vê da direita para a esquerda, é de novembro de 2024 até novembro de 2025, certo? Então a gente precisa atualizar ainda os dados, mas dá uma olhada no crescimento do Japão. O Japão já era o primeiro, né, com mais de 1 trilhão aqui e já com 1,2 agora. Deve estar maior ainda, né, se você for pensar dessa forma. E aí, esse daqui, que é o segundo maior, que seria o Reino Unido, na verdade... como eu já expliquei em vários capítulos, ele é muito mais baseado no fato de que corretoras internacionais estão na cidade de Londres. Então, se você é um brasileiro, abrir uma conta, por exemplo, de broker, né, para fazer investimentos denominados em dólares ou em pounds, etc., numa Interactive Brokers da vida ou na outra corretora, você provavelmente vai estar contabilizado aqui, né, como United Kingdom. E aí você tem, em terceiro lugar, a China. E a China você vê claramente que aqui está caindo. Então, ele estava com 768 e agora 682. Só que aí a grande questão, se você vende, mesmo que você se livre, etc., alguém tem que comprar, certo? Talvez, se você for um vendedor mais desesperado, você está disposto a vender por um preço menor do que o normal. Só que o seu volume deveria mover o mercado. E se ao mesmo tempo você está vendo esses títulos com os juros caindo, significa que você está tendo uma força compradora que está engolindo completamente o que a China vai vender. Então é uma outra forma de você pensar nisso. Mas olha que interessante, quem está em quarto lugar é a Bélgica. E a Bélgica, como a gente já falou em capítulos anteriores, ela é o centro do Euroclear, que é o quê? É uma das principais formas que a própria China tem de ter a custódia dos seus bonds americanos fora da China. Então, você não consegue dizer exatamente quanto desses bilhões estão sendo absorvidos diretamente pela Bélgica, mas parte do que está aqui na Bélgica é exatamente a mesma coisa da China e, tecnicamente, deveria ser contabilizada como tal, mas porque está na jurisdição da Bélgica, você, independente de quem seja, pode ser do Brasil, pode ser da China, pode ser dos próprios Estados Unidos, mas não faria muito sentido, enfim, pode ser do Japão, qualquer outro país ou entidade, isso vai contabilizar como Bélgica. Agora, é bem interessante também você ver o quarto e quinto lugares, né? Então, o Canadá olha que interessante, o Canadá, que é totalmente contra os Estados Unidos agora, se uniu junto com a China para tentar fazer uma nova ordem mundial ali, está completamente isolada em relação aos Estados Unidos, vem aumentando a quantidade de bonds, talvez saibamos eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos. Então tudo isso mostra que não se trata somente da afinidade. Então por mais que você tente se livrar, você precisa de crédito, você precisa de dólares para poder fazer as suas transações, para poder criar um superávit da sua balança comercial num mundo mais mercantilista, você acaba obtendo mais dólares, e ao obter mais dólares, automaticamente você também tem mais treasuries. Então, isso cria toda essa grande arapuca que deixa as coisas mais complicadas. E agora você também vê aqui as Ilhas Caimã. As Ilhas Caimã são muito utilizadas como uma das formas de você se expor sem pagar impostos ao mercado americano. É geralmente o tipo de ilha que você usa para fazer carry trades. Então, quando você lê Ilhas Caimã, provavelmente você está lendo Japão. O Japão usa as Ilhas Caimã para comprar bonds americanos e para fazer o carry trade, porque se você tiver que pagar muito imposto, você não tem essa margem de lucro específica. E também bancos de Hong Kong, por exemplo, que vão intermediar o que a China está fazendo, porque afinal de contas, a China tem o contato com o sistema euro-dólar, né, os dólares fora dos Estados Unidos, via Hong Kong, como se fosse uma válvula de uma panela de pressão, porque ela tem justamente controle de capitais. Então é muito interessante, quando você entende esse contexto,
fica mais, talvez agora depois de ter entendido essa explicação, você possa ter mais ferramentas para começar a interpretar e ser um pouco mais crítico em relação a algo que simplesmente é jogado na sua timeline e você no seu feed, né, e você acaba consumindo aquilo como se fosse uma certeza absoluta de que não, agora sim, agora a China está vendendo absolutamente tudo, ela está se livrando, os bonds vão cair, ninguém mais quer nada, ninguém quer mais dólares, etc. Só que ao mesmo tempo, quando você vê dados como esse, né, dos juros de 10 anos americanos, tecnicamente aqui ninguém fala sobre esse assunto, porque dá a impressão de que os Estados Unidos venceram, mas é o contrário, na verdade, comprar mais dívida não é uma boa notícia necessariamente para todo mundo. Você também tem a parte do DXY, que é a força do dólar. Então você tem ali um grande posicionamento voltado para que o dólar continue esse processo de queda. E é aí que todo mundo também fica, meu Deus, se ele cair mais, então realmente o dólar vai entrar em sérios problemas, sendo que é exatamente o contrário. Se o dólar cai, o mundo está se dolarizando cada vez mais. Só que a grande questão é, e se você, por acaso, começar a ter problemas, porque você tem uma expectativa de uma economia mais arrefecida e você precisa comprar mais colateral, etc., esse dólar pode faltar, certo? E você não pode ter uma geração menor de crédito, fazendo com que esse DXY comece a subir. E é aí que eu me preocuparia com desdolarização, com o processo do dólar ficar em apuros como moeda de reserva global, porque ele começa a faltar para quem precisa usá-lo. Então, é muito importante a gente repetir, apesar de que quem me segue mais vezes, né, já está cansado de eu explicar sobre esses conceitos, mas é muito importante que você tenha essa consciência do funcionamento da mecânica monetária antes de chegar a conclusões muito rápidas. E eu estou fazendo esses capítulos maiores essa semana, porque é semana de carnaval, etc. Você não tem uma quantidade muito grande de notícias bombásticas acontecendo, até porque na China agora é o ano novo, né? O ano do cavalo, etc. Está todo mundo comemorando e ele cria aí uma grande parada nos mercados, mas depois começa a voltar bem mais forte. Então ter movimentos como esse, inclusive durante esse período, é bastante interessante da gente poder observar. Então é muito importante, né, que se puder servir para você aí de lição, talvez fosse um capítulo que eu fizesse também na Universidade Omnimacro, que eu gasto mais tempo falando com os membros para a gente entender esse tipo de mecânica, você fica muito mais bem municiado para poder entender o que está acontecendo. Então, não cai em narrativas, né? As coisas não são sempre da forma que a gente imagina, e a gente tem muito mais forças e contracorrentes que agem para mexer no dólar, na dívida americana e principalmente nos nossos investimentos.